Boa noite, gente. Paz seja convosco, amém? Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. E você, está feliz? Se você está feliz e tiver alguém perto de você agora, dá um sorriso à pessoa que está ao seu lado. Diga para ela assim, que bom que você está aqui comigo neste momento. Que bom que a gente pode estar aqui junto adorando ao Senhor. Nós não estamos aqui na igreja, isso gera uma saudade em nós. Mas fique tranquilo, gente. Logo, logo, como dizem por aí, nós estaremos juntos. E aí sim, aí eu vou falar bastante. Olhe para o seu irmão da esquerda, da direita, olhe para frente, olhe para trás. Diga que bom que você está aqui. Pegue na mão do seu irmão, coisa que a gente não consegue fazer agora, né? Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos entender os tempos. Nós precisamos entender os propósitos do Senhor. Isso é o mais importante. Precisamos entender o que Deus está fazendo. Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo quando Adão pecou no jardim, algo que aos nossos olhos jamais alguém pecaria num ambiente como no Éden, mas a gente percebe que Deus ele não foi pego de surpresa. Deus ele tinha um plano, ele tinha um projeto, ele tinha todo como é o plano que Paulo descreve. É aquele plano secreto do Senhor. Então, Deus nunca ele é pego de surpresa. Até porque quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós já temos tudo o que irá acontecer. Acredite você ou não, mas a palavra de Deus ela é a única verdade. Ela é a palavra profética. E como diz um certo pregador, eu já li a última folha da Bíblia e diz que tudo termina bem. Então fique tranquilo. Fique tranquilo porque Deus está no controle. Deus está no controle, cuidando de todas as coisas da minha vida e da sua vida. E Deus ele tem poder para isso. Amém? Se você tiver uma Bíblia aí, abra comigo em 1 Samuel, em 2 Samuel, 1 Samuel. Se você tem uma Bíblia aí, abra ela comigo em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25 e versículos 26. 1 Samuel 25 e 26. Diz assim: pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Feche seus olhos. Senhor, fala o nosso coração através da tua palavra. Em nome de Jesus. Queridos, essa história, a história de Samuel é muito conhecida. Acredito que muitos que estão me ouvindo agora já ouviram falar da história de Ana, de Eucana, de Eli, em que Ana era estéril e todos os anos ela ia no templo e pedia um filho ao Senhor, porque ela era estéril. E até que o Senhor o concedeu, e ela propôs no seu coração que assim que desmamasse o menino, ela entregaria esse filho ao Senhor. E assim aconteceu, que quando Samuel foi desmamado, ela levou e deixou aos pés do sacerdote Eli. E Samuel passou a servir a casa de Eli, ao templo do Senhor ali junto com Eli. Mas nessa noite eu não quero fazer menção muito em questão de Samuel, mas sim sobre a casa de Eli. A palavra que nós lemos aqui no início está falando sobre a casa de Eli.
Samuel, ele esteve dentro de uma casa que estava destruída espiritualmente. Era uma casa que estava em rebeldia contra o Senhor. Se você continuar lendo a história, você vai ver que os filhos de Eli, eles estavam fazendo tudo o que era contrário à palavra do Senhor. Na verdade, aqui no capítulo 2, mesmo no versículo 12, diz que eles eram filhos de Belial. Eles não conheciam ao Senhor. Eles não conheciam ao Senhor. E o interessante é que no decorrer da história, nós lemos que um homem de Deus veio até Eli e profetizou contra a casa de Eli. No versículo 27 diz assim: veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Então aqui o Senhor estava cortando o ministério sacerdotal da família e da casa de Eli, por causa de seus filhos. Porque Deus estava orientando a Eli, Deus estava falando a Eli para que corrigisse os seus filhos. E Eli não corrigiu os seus filhos, foi conivente com os seus pecados, deixou que eles fizessem o que eles queriam. O que eu quero trazer aqui é que hoje na igreja nós percebemos muitas coisas. Nós percebemos que as pessoas elas têm misturado as coisas. Nós temos visto as pessoas pregando, poxa, mas Deus é amor. Porque Deus não julga. Primeira coisa, eu acho que as pessoas que falam isso são as pessoas que não leem a palavra de Deus. Eu concordo plenamente que nós não devemos julgar aquele que está lá fora, aquele que está caído, aquele que está batido, aquele que está sofrendo. Esses nós não devemos julgar, nós temos que abraçar, nós temos que amá-los, nós temos que orar com eles. É verdade, nós não temos que julgar. Mas por outro lado, Deus colocou pastores, colocou líderes, que uma vez que você entra, é aquela historinha, aquela frase que dizem: Deus ele ama você como você está, mas ele se recusa a deixar você da mesma forma. Porque, ou seja, quando você vem para o Senhor e você faz uma aliança com Deus, você tem que ter mudança de vida. O foco da tua mente, é por isso que Romanos capítulo 2, versículo 2 diz que nós temos que renovar a nossa mente. Você tem que mudar as suas práticas. Você tem que mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Aquilo que você fazia lá fora, você não faz mais. Acontece uma metamorfose, na verdade. Uma mudança de direção na sua vida. Agora o problema é que as pessoas hoje usam a palavra, falam que
Deus é amor, que não pode ter julgamento, porque elas querem continuar da mesma forma que elas estavam lá fora, como se estivesse vivendo no mundo. Não existe uma mudança de vida na vida dessas pessoas. E aí a gente vem para a palavra. Agora que eu leio a palavra do Senhor dizendo que se Eli não corrigisse os seus filhos, Deus iria matar eles. E outra, se você for ler toda a palavra de Deus, você vai encontrar um exemplo claro é quando Paulo fala: e virá o grande e terrível dia do Senhor. Esses dias eu estava conversando aqui com a pastora Selma sobre isso. Porque fala de grande como algo glorioso, mas ao mesmo tempo fala sobre terrível. Por que terrível? Porque Paulo está falando do julgamento, da ira de Deus. E se você for ler a Bíblia detalhadamente, com cautela, cuidando, você vai ver que muitas passagens bíblicas estão falando da ira do Senhor, que está chegando a ira do Senhor. Por quê? Porque o homem não se volta a Deus. O homem não se arrepende. Algumas pessoas criticam o povo de Israel por tudo que fizeram no deserto contra Deus, mas muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós agimos da maneira que nós achamos que devemos agir. E está tudo certo. E aí eu falo, aonde está na Bíblia essa questão que Deus vai deixar você fazer o que você quiser da sua vida? Pelo contrário. Se formos ler as cartas de Paulo, em algumas passagens Paulo fala para cortar algumas pessoas da igreja. Outras Paulo fala assim: não andeis com ele. Nem fale com essa pessoa. Porque eram pessoas obstinadas que não queriam nada com Deus. E isso está dentro da Bíblia. Não sou eu que estou falando, está dentro da Bíblia. É só você ler. A Bíblia está disponível para você ler. Não é proibido ler a Bíblia no Brasil. Mas tem muita gente que não lê a Bíblia, pega uma palavrinha e quer dar carteirada em todo mundo. E eu não consigo entender isso. Vá ler a palavra de Deus. Então, assim, você precisa entender o que Deus está falando. E aqui na casa de Eli, o Senhor estava vindo com juízo. Porque Deus falou, e muitas vezes acontece isso. O nosso pastor vem, nos orienta uma vez, 2, 3, 4. Mas vai chegar um tempo que vai deixar de ser Deus, vai deixar de ser o seu pastor, e Deus vai tomar a providência na sua vida. E sem falar que tudo aquilo que você plantar, como a pastora Thalita pregou ontem, tudo que você semear, você vai plantar. Tudo que você plantar, você vai colher. Você tem que entender esse princípio. Não adianta você plantar um monte de coisa errada e você querer colher coisas boas, você não vai colher. Todos nós. Por isso que todos os dias nós temos que cuidar com a nossa plantação, porque todos os dias é um dia de plantio. Todos os dias você acorda, você abre os seus olhos e você tem uma escolha. Você escolher se você vai servir a Deus ou se você vai servir o diabo, se você vai aos céus ou você vai para o inferno. Você vai servir a terra, ou você ama o céu ou você ama a terra. São escolhas, nós acordamos todos os dias fazendo escolhas. Então, meu querido, voltando à mensagem, Eli estava aqui, e um exemplo de que a casa de Eli estava quebrada. Porque no capítulo 3 fala que Deus, o pequeno Samuel estava deitado em sua cama e ele ouve uma voz. Ele ouve chamar Samuel, Samuel. E ele corre a Eli, ao sacerdote Eli, e ele fala: o Senhor me chamou.
E Eli olha para ele e fala, não chamei, volte a deitar. A segunda vez, Samuel escuta a mesma voz, Samuel, Samuel. E ele corre a Eli e fala, o Senhor me chamou? E ele fala, não chamei, menino, volte a dormir. Volte a deitar-se. E Samuel volta e pela terceira vez ele escuta, Samuel, Samuel. E ele volta para Eli. E Eli então entende. O interessante aqui é que Eli já estava tão insensível com a voz de Deus, que apenas na terceira vez Eli entendeu. Apenas na terceira vez Eli entendeu que Deus estava querendo falar com Samuel. Então ele orienta o menino e fala assim, a próxima vez que você ouvir, você pode falar para ele, fala que o teu servo ouve. Ele já estava perdido em sua visão. E na verdade, quando nós lemos aqui, você vai ver que não era só questão espiritualmente. Fisicamente Eli estava cego. A verdade é que muitas pessoas, muitas vezes acham que estão vendo coisas, mas na verdade estão cegos espiritualmente. Muitas pessoas acreditam que estão vendo coisas, mas na verdade estão cegos espiritualmente. Estão como Eli, só porque tem um cargo, só porque tem uma posição, acreditam que estão vendo coisas de Deus, estão falando coisas de Deus, que na verdade não tem nada de Deus. E a verdade é que também a palavra de Deus diz que tudo aquilo que a gente falar no nome de Deus e que Deus não falou, nós teremos que dar conta diretamente com Deus. Porque não foi Ele que falou. Por isso que muitas pessoas estão frustradas por aí, porque escutam pessoas erradas. Ou às vezes escutam e não fazem o que a palavra diz, que Paulo orienta, fala assim, vai lá e analise a profecia. Veja se é verdade, se condiz com o que a palavra de Deus fala. Vai buscar em oração uma confirmação de Deus. Mas as pessoas fazem, quebram a cabeça com isso. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Mas na verdade, assim, é momento de nós aprendermos. De nós amadurecermos. Pararmos de ser meninos e sermos homens instruídos na palavra de Deus. Nós temos que agradecer a Deus pelo nosso país, porque nós estamos com a palavra de Deus e nós podemos andar com ela, nós podemos ler ela. É um livro livre para lermos. Não há proibição, não há nada. Mas nós não lemos. Enquanto em outros países é um livro proibido, tem que ir contrabandeado. Alguns pegam apenas um versículo e guardam com todo o amor e carinho, apenas um versículo. E nós temos todos esses livros à nossa disposição, mas nós não lemos. Então, pare de ficar ouvindo pessoas que estão cegas espiritualmente. O Senhor colocou um pastor, uma pastora na sua vida. Colocou homens e mulheres de Deus na sua vida. Em que podem trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Que podem ir buscar algo que eu acho muito interessante no nosso pastor. É isso, porque às vezes nós queremos conversar algo com ele e ele sempre diz, vamos orar. Eu vou orar e depois a gente conversa. E quando às vezes ele está em atendimento aqui, quem trabalha junto com o pastor sabe disso. E muitas vezes ele vai de um lado, vai do outro. Porque às vezes ele está buscando algo no Senhor para falar para a pessoa. E se Deus não falar nada com ele, ele não vai falar. E graças a Deus por isso.
pela integridade do nosso pastor. Até a passagem que nós lemos aqui é algo que o pastor fala muito. Ele fala que ele prefere cair nas mãos do diabo do que nas mãos de Deus, porque se ele cair nas mãos do diabo, tem Deus para defender ele. Mas se ele cair nas mãos de Deus, quem vai defender ele? E é o que ele fala aqui, no versículo 25 que nós lemos. Então, querido, ele estava com a sua casa arrebentada, já tinha perdido sua visão espiritual. Ele já estava quebrado, porque pecado não se brinca. Pecado não se negocia. Nós temos que fugir do pecado. Nós temos que pedir a misericórdia e o sangue de Jesus e vigiar o tempo todo. Mas Eli ficou brincando com fogo. E o interessante é que essa história de Eli foi a mesma história que aconteceu com Jó. Jó sabia dos seus filhos, mas não os corrigiu, não os orientou. A questão é que quando nós somos confrontados, isso nos machuca, nos dói. E em algumas pessoas gera revolta, rebeldia. Outras pessoas, elas colocam aquilo no seu coração, pensam, repensam e tomam uma atitude. Elas mudam o seu comportamento, mudam as suas atitudes. Nessa noite, como você está? Você está como Eli? A tua visão está ofuscada? A sua sensibilidade espiritual como está? Você já não consegue mais sentir o Senhor? Você não consegue mais ter prazer nas coisas de Deus? Se você está sendo confrontado pela palavra, pelo seu pastor, pela sua pastora, vai para o joelho, peça para que o Senhor transforme a sua vida. Não pense em outra coisa. Não pense que os teus pastores, os teus líderes estão indo ou estão julgando você como muitas pessoas estão dizendo por aí. A palavra do Senhor fala, e o próprio Deus fala isso, que Ele corrige a quem Ele ama. Se você está sendo corrigido é porque Deus ama você, porque Deus tem propósito em você. E Deus não quer rejeitar você. Por que rejeitar? Por que eu digo rejeitar? Porque aqui Ele rejeitou a Eli. Como nós lemos aqui, ele foi cortado o ministério sacerdotal da sua família. Eu vou usar só mais um exemplo, eu poderia usar mais exemplos, mas eu vou usar só mais um exemplo. O rei Saul, ele foi rejeitado também, por questão da desobediência e rebeldia. Porque ficava arrumando desculpa, ficava empurrando culpa nas costas das pessoas, em vez de assumir a sua responsabilidade e falar, eu preciso mudar. Eu sou um mentiroso, eu sou um rebelde. Mas não, é mais fácil nós empurrarmos para os outros as nossas culpas, assumirmos as nossas dificuldades e tomarmos uma posição. É mais fácil. Então ele está com a sua casa quebrada, com a sua visão ofuscada. E além deste homem de Deus que aparece para Eli, falando que Deus cortaria a sua casa do ministério sacerdotal, Deus fala com Samuel. Quando Samuel diz ao Senhor, fala que o teu servo ouve, Deus mais uma vez confirma esta palavra para Eli. E mais para frente você vai ver que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles foram e entregaram fogo estranho e foram queimados.
E sabe o que é triste ainda aqui? É que se você for ler a história, assim que eles são mortos, a arca é tomada. A arca simboliza a presença de Deus. Muitos sabem disso. Então uma casa foi cortada, os filhos foram mortos e a presença de Deus foi tomada. Existem muitas casas que a presença de Deus já foi tomada, porque tem pessoas mortas lá dentro. Já foram mortas por causa da sua rebeldia, da sua desobediência, da sua dura cerviz. Até quando você vai ficar no seu erro? Até quando você vai ficar arrumando desculpas, como Saul, que eu mencionei aqui? Até quando você não vai ter uma atitude, você não vai deixar que o Espírito Santo transforme a sua vida? Até quando o Espírito Santo vai ter que continuar falando no seu coração para você mudar a sua vida? Eu volto a falar, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas eu quero dizer algo para vocês. Que não é uma questão de julgamento. Jamais nós vamos julgar. Mas se você está aqui, você é conhecedor da palavra. Se você sabe os princípios de Deus, então, meu querido, está na hora de você tomar uma atitude. Porque o seu pastor, quando ele está te corrigindo, ele não está falando para você, ele não está te julgando. Ele está falando para você assim, você conhece a palavra de Deus. E se você não se corrigir, as sementes que você está plantando, você vai colher. E a palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte. E se você não mudar as suas atitudes, se você não mudar os seus conceitos, você vai morrer. Porque essa é a sementeira do pecado. E quando o teu pastor vem e corrige você, quando o seu pastor vem e confronta você, porque há uma diferença entre julgamento e confronto. E você precisa entender isso. E quando você é confrontado é porque você precisa sair daquela zona de conforto da onde você está. E você precisa ir para um lugar de transformação. Um lugar de amadurecimento. Toda vez que nós somos confrontados é porque nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. Por isso, olhe dentro de você agora. Olhe para dentro de você. Olhe os seus conceitos, os seus valores. Veja os teus caminhos. Paulo ele fala, se eu não estou enganado, em 1 Tessalonicenses, fala que a única coisa que nos livrará da ira de Deus é o sangue de Jesus. Então, meu querido, nessa noite, coloque a sua vida no altar do Senhor. Se a tua casa está como o de Eli, se você está agindo como Saul, ou como os filhos de Eli aqui, ei, se volte para o Senhor nessa noite. Se volte para o Senhor. Volte para os caminhos do Senhor. Volte para ter um coração puro diante do Senhor. O Senhor quer você por inteiro. Ele estava amando mais os seus filhos, como nós lemos aqui, do que a Deus. Não troque os princípios de Deus por coisas terrenas, coisas ao seu redor. Nós lemos lá
Jesus falando, aquele que ama mais pai, mãe, filho, filha, não é digno de mim. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, sobre as coisas terrenas. Largue o pecado, o mundo e o diabo. Sirva ao Senhor de todo o coração. Se quebrante diante do Senhor. Se arrependa dos teus erros, se arrependa dos teus pecados. Porque nós estamos nos últimos momentos na terra. E a Bíblia fala que o Senhor virá como ladrão. Ninguém espera. E se Jesus voltar hoje para você, porque muitas pessoas acham que vai acontecer, mas como sempre, e em várias mensagens eu já vi pastores falando sobre isso. Mas se você sai na rua ou acontece alguma coisa e você acaba morrendo, o Senhor vem para você. Posso eu sair agora aqui e acontecer alguma coisa? Deus veio para mim. E como está a minha vida diante de Deus? Como está o meu coração diante de Deus? Se você está me ouvindo agora e você deseja se reconciliar com o Senhor, como eu preguei aqui, eu não estou julgando você, eu estou confrontando você, para que você mude as suas atitudes e deixe o Espírito Santo entrar na tua vida e transformar os teus caminhos. Porque talvez você está andando em caminhos tortuosos, negros. E Deus não quer rejeitar você, porque Ele deu o seu Filho para morrer por você. A pastora Thalita pregou sobre isso ontem. Deus deu o seu Filho por amor a você. E Deus, Ele não quer se contradizer. Então Deus não me ama? Não, Deus te ama. A Bíblia fala que Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho. Em João 3,16. Mas Jesus, Ele não pode aceitar, deixar você da mesma forma. Ele quer transformar você. Ele quer te limpar da escravidão, do pecado. Por isso que em Romanos 8 diz que a terra, ela geme. Ela espera ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Filhos obedientes como Jesus, que escutam a voz do Pai, que querem fazer a vontade do Pai. Feche seus olhos. Se você está aí na sua casa e essa palavra falou com você e você quer se reconciliar com o Senhor, se você quer aceitar Jesus, feche os seus olhos. Senhor, o Senhor agora está olhando cada casa que está assistindo esta palavra agora, neste momento. O Senhor conhece cada coração que está ouvindo esta mensagem nesta noite. O Senhor sabe do que cada um de nós precisamos. Senhor, e a Tua palavra, ela nos confronta, Senhor. Ela mexe conosco. Ela arrebenta com as estruturas do pecado. Ela nos confronta. E eu quero, Senhor, pedir que o Senhor venha alcançar agora, querido Espírito Santo, cada vida agora. Essa vida que quer se reconciliar com o Senhor. Essa vida que está ali, Senhor, pedindo perdão, que o Senhor perdoe os pecados de cada um deles. Esse que está aceitando o Senhor, que o Senhor possa recebê-lo como filho. Sim, Senhor. Que o Senhor perdoe os pecados de cada um, que o Senhor lave eles no Teu sangue, Pai. Que o Senhor os purifique, lave as suas vestes, Senhor. E que eles possam ter uma transformação em sua mente. Que a mente de cada um deles seja renovada no Senhor. E que eles possam viver, Senhor Deus, a boa,
agradável e perfeita vontade do Senhor. Por isso, Senhor, vem sobre cada casa agora, sobre cada vida, Senhor, que está assistindo a esta ministração agora. E que haja uma transformação no nome poderoso de Jesus. Assim nós oramos, Senhor. Assim nós te pedimos, Pai. Para a glória do teu nome, Senhor. Você que está fazendo uma campanha aí na sua casa, através das lives, coloque a mão sobre o seu coração. Eu vou orar por vocês agora. Senhor, este que está na campanha da noite da adoração, Senhor, que colocou um propósito no seu coração, que o Senhor possa alcançá-los onde estiver, Senhor. Que tudo aquilo, Senhor Deus, que eles almejam, Senhor Deus, que esteja de acordo com a tua vontade, Pai querido, do teu querer, Senhor Deus. Que o Senhor possa cumprir na vida deles, Pai. Que eles possam alcançar o favor do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Pai querido, pedindo a tua bênção sobre cada um desses, Pai, que estão em seus propósitos diante do Senhor, Pai, nesta campanha, Pai. No nome de Jesus. Amém. Queridos, você que aceitou Jesus, você que nessa noite se reconciliou com o Senhor, você que ouviu essa live, na descrição do vídeo vai ter um link do WhatsApp da nossa igreja. Toda quarta-feira está tendo uma devocional para você fazer com a sua família, um momento de oração, de comunhão ali entre a sua família, porque nós precisamos entender um princípio. A primeira igreja, como o pastor Rui sempre fala, a primeira igreja é a nossa casa. E Deus colocou isso na vida do nosso pastor já faz muito tempo. E agora, nosso pastor sentiu do coração, Deus mostrou ao nosso pastor e essas devocionais estão sendo liberadas toda quarta-feira. Então você coloca ali, você clicando nesse link, você já manda uma mensagem aqui para o grupo da igreja e automaticamente você já está sendo inserido nesse grupo de envio. Então toda quarta-feira você vai receber essa devocional. Além disso, terá uma palavra, sempre tem uma palavra na quarta-feira, uma palavra pastoral do nosso pastor. Um momento de oração ali com o nosso pastor. Então, aqui no cantinho, acho que é no canto, tem o QR Code. Se você tem um iPhone, é só você abrir a sua câmera e você coloca ali, você também vai ser redirecionado para lá, automaticamente, para esse grupo do WhatsApp. E se você tem Android, se caso não tiver um leitor aí de QR Code, é só você baixar um aplicativo QR Code, CODE. Aí você coloca na App Store ali, na Play Store, e você baixa um aplicativo veja a melhor pontuação que tiver lá. E aí você baixa esse QR Code. E aí você abrindo o QR Code, só você colocar o seu celular também, abrindo o QR Code, você coloca aqui no cantinho e você também é redirecionado. Se tiver muito complicado, é só você clicar ali no endereço no YouTube ou no Facebook e você já vai ser redirecionado. Outro pedido que eu faço também, nos ajude ali, se inscreva ali no canal do YouTube, clica ali no sininho, para que você receba aqui as notificações da igreja, as mensagens, as palavras automaticamente. Amém, queridos? Eu acho que era isso que eu tinha que falar. A nossa igreja está aberta para atendimento das 14 às 18 às 20 horas. Neste tempo de corona, a gente está até as 20 horas aqui para atendimento. Se você está precisando de uma oração, de um atendimento pastoral, nós estamos aqui para atendê-los. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Você tenha um final de semana abençoado, que você possa voltar e ler esta palavra novamente e deixar Deus falar com você. Amém? Deus abençoe. Qualquer coisa eu estou à disposição. Meus queridos jovens, vocês moram no meu coração, eu amo vocês. Deus abençoe.